Jeremias, capítulo 8, e o versículo 16 e 17. Verso 16 e 17. Quantos acharam, queridos? A palavra do Senhor diz assim: Saiu, pois, o povo e trouxeram os ramos, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Diga, porta de Efraim. E toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos. Pai, obrigado mais uma vez por estarmos diante da Tua palavra, que é santa, que é bendita, que é poderosa. Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, dilata o nosso coração, que essa semente venha cair numa terra boa nesta noite, que venha gerar frutos dignos de arrependimento, que venha gerar transformação na vida de todos que estão ouvindo esta palavra nesse momento. Nosso coração está desejoso por ouvir o que o Senhor tem a dizer mais uma vez à Tua igreja. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, nós, não sei se você percebeu, mas chegamos já no meio do ano. Amém? As folhinhas do calendário já saíram, já chegamos agora em junho. Esse é o último domingo de maio. Passou rápido, né, minha gente? Passou muito rápido. O Senhor está abreviando o tempo. Nós percebemos isso nitidamente. Mas esse ano, nós como igreja, nós estamos caminhando debaixo de um tema profético, né? Quem sabe qual é o tema desse ano? O ano das portas abertas. Nós cremos que é um decreto de bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, que as portas irão se abrir, iremos viver experiências de favor de Deus, de bênção de Deus, em todas as áreas da nossa vida. Por que é importante caminharmos debaixo disso? Porque não importa o que aconteça, não importa o que venha, o que vier, nós estamos debaixo de uma promessa. E eu quero falar hoje sobre portas abertas. Na verdade vos digo que eu quero hoje concluir com vocês uma série de mensagens que eu tenho pregado aqui às quintas-feiras. Toda quinta-feira, pelo menos nesses últimos 3 meses, nós dedicamos aqui a estudar a palavra de Deus, porque eu não sei se você sabe, sua igreja também tem culto quinta-feira, amém? Alguns não podem vir porque trabalham, outros não podem vir porque estudam, e outros não vêm porque não têm o hábito ainda. Mas se você tiver esse hábito de vir às quintas-feiras, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E como essa semana agora, quinta-feira, seria a última palavra dessa série, eu resolvi então pregar hoje, para aqueles que estão vindo, quinta-feira, e para aqueles que não podem vir ainda, para serem abençoados. Amém, meus irmãos? E sobre o que eu tenho pregado, e o que nós temos pregado aqui? Nós temos pregado sobre a restauração das 12 portas de Jerusalém. Nós temos ensinado e aprendido sobre as 12 portas, onde nós aprendemos que nossas portas precisam de reparos. Diga, minhas portas precisam de reparos. E a última porta que faltou faltou a ser ministrada é a porta de Efraim. Diga, porta de Efraim. Então hoje eu quero falar sobre a porta de Efraim. A porta que precisa estar aberta na nossa vida, não é? E para te colocar dentro do contexto, dentro do enredo de toda essa série, queria fazer aqui uma introdução, né? Para você se situar dentro do que nós estamos estudando nesses 3 meses.
Quando nós falamos de portas de Jerusalém, nós falamos de uma cidade muito importante na Bíblia, que é a cidade do rei Davi, a cidade de Jerusalém, a capital do povo de Deus. E no Antigo Testamento, meus irmãos, essa cidade, a famosa cidade de Jerusalém, por ser a capital, como capital de qualquer país, como capital de qualquer nação, ela era uma cidade fortificada, cercada por muros. Nesses muros haviam torres. Para você ter uma ideia, os muros que cercavam Jerusalém tinham como dimensão 4 quilômetros de extensão. Quem já ouviu falar nos Muro das Lamentações em Israel? É uma parte do muro de Jerusalém. Então você veja, 4 quilômetros de extensão. Ao longo do muro, essa cidade tinha 12 metros de altura e 8 metros de largura. Pensa num muro grande. E espalhado ao longo do muro, haviam 34 torres e 12 portas. E a capital precisava ser protegida porque os inimigos constantemente queriam entrar na capital. Igual hoje, quando a Rússia guerreia contra a Ucrânia. O objetivo da Rússia é atingir Kiev, que é a capital da Ucrânia, porque lá está o presidente, lá está toda a liderança. Então a capital era muito ameaçada naquela época. E os muros e as torres falam de proteção, E as portas? Portas falam de acesso, porque é pela porta que as pessoas entravam e saíam da cidade. Quem está compreendendo até aqui, meus irmãos? Só que no ano de 597 antes de Cristo, Jerusalém ela é sitiada, ela é invadida por Nabucodonosor II, que consegue, através do exército babilônico, destruir os muros, queimar as portas, entrar na cidade, incendiar o templo de Salomão, que era cheio de ouro, derreter o ouro para levar o ouro para a Babilônia. Eles levaram cativos 4.600 judeus, dentre eles Daniel, Misael, Azarias, os príncipes de Jerusalém. Então foi um tempo muito difícil, foi um tempo muito ruim para o povo de Deus ver a sua cidade destruída. E eles foram levados cativos e ficaram lá na Babilônia por 70 anos. Quando no final dos 70 anos, cumprindo-se a profecia bíblica, eles retornam para a sua terra natal. Então, é nesse contexto que aparece Esdras e Neemias, para reconstruir os muros, restaurar as portas e reconstruir o templo. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Então eles voltam para essa reconstrução. E uma parte dessa restauração importante é a restauração das 12 portas. Aonde chega no texto que nós lemos. Olha lá, Neemias capítulo 8, versículo 17. Versículo 16. Saiu, pois, o povo, trouxeram ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos atos da casa de Deus, e na praça das portas das águas, e na praça da porta de Efraim. Veja, cada porta tinha um nome. Quantas portas eram ao todo, meus irmãos? 12 portas. E nós falamos de todas elas aqui. Cada semana restauramos uma porta na nossa vida. E faltou a porta de Efraim. Aí no versículo 17 diz que toda a congregação dos que tinham voltado de quê, meus irmãos? Do cativeiro. Acabei de falar aqui. Então eles voltaram do cativeiro e eles agora estavam restaurando a porta de Efraim. E nós já falamos aqui sobre a porta das ovelhas, do peixe, a porta velha. Lembra disso, não? A porta do monturo, do vale, da fonte, das águas, do cavalo, a porta oriental, a porta da guarda, a porta do cárcere, foi semana passada, e agora a porta de Efraim.
Irmãos, por que é importante falar da restauração das portas na nossa vida? Porque nós somos o Israel de Deus, amém? Nós somos o novo Israel de Deus, nós somos o povo de Deus. Nós também sofremos no cativeiro do inimigo. A palavra diz que Deus nos libertou, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos cativos no mundo, nas mãos do diabo. As nossas portas também foram queimadas. Nós também vivemos essa opressão, tivemos nossos muros destruídos, mas nós também fomos restaurados e libertos pelo Senhor. Diga glória a Deus. E como porta fala de acesso, para vivermos as promessas do ano de portas abertas, nós precisamos conhecer os princípios que estão por trás dessa restauração, dessas portas. E por que é importante falar de portas, irmãos? Porque quando Deus abre uma porta diante de mim e de você, Ele nos coloca num novo ambiente. Amém? Quando Deus abre portas diante de nós, Ele nos coloca numa nova geografia de conquistas. Ele nos coloca numa nova dimensão, porque porta nos fala de acesso. Portas abertas também falam de oportunidades. Diga oportunidades. Um dia, quando você entrou por essas portas aqui, e você visitou esta igreja, e você sentou e ouviu a palavra pela primeira vez, você entrou num novo ambiente profético. A palavra tocou o seu coração, te introduziu numa nova dimensão, numa nova realidade, e você pensa assim: eu não quero perder mais um culto, porque eu sei que cada culto é uma palavra que eu recebo de Deus, e Deus me leva para um novo ambiente, para uma nova geografia espiritual, e isso como tem feito bom para mim, tem sido bênção para você estar aqui. Então Deus nos coloca em portas. Olha o que diz Apocalipse capítulo 21, versículo 21, olha lá, Apocalipse capítulo 21, e o versículo 21, as 12 portas, veja, quer dizer, lá em Apocalipse, quando a Bíblia fala da nova Jerusalém, a Jerusalém celestial que somos nós, lá no futuro, aparece novamente o que, meus irmãos? 12 portas, para você ver que como é importante falar sobre as portas. As 12 portas são de pérolas, eu já falei sobre isso aqui, porque pérolas representam a nossa vida, porque o que é uma pérola? É uma areia que cai dentro de uma ostra, e aquela ostra envolve aquele grão de areia e transforma com a vida da própria ostra aquela areia numa pérola. Passa por uma transformação. Nós éramos esse grão de areia que estávamos no mundo, no mar, mas nós entramos em Cristo, e uma vez em Cristo fomos transformados em pérolas preciosas. Então essas portas falam da nossa vida, a vida de Cristo nos envolveu. Aleluia! E aqui diz mais, diz que a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Olha o que diz o versículo 25: e as suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Essas portas estão abertas 24 horas. Então eu quero dizer que você vive debaixo de uma promessa de portas abertas. E quem é que abre essas portas para a gente? Cristo, que nos envolveu com a sua vida, nos transformando em pérolas preciosas, porque Cristo é aquele que tem a chave de Davi. Cristo é a porta, Ele é o porteiro, Ele é o caminho que conduz à porta. Por isso que a palavra diz em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Antes de Cristo, longe de Cristo, as portas estavam fechadas e destruídas, mas em Cristo vivemos as portas restauradas e abertas. Quem pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus por isso? É uma introdução apenas, para te colocar dentro de um contexto espiritual, para você entender como é importante estudar a palavra de Deus. Isso é para você ter uma ideia do que nós vivemos nesses 3 meses aqui estudando a palavra. Eu não vou falar de cada porta aqui, que não dá tempo, eu tenho que falar só de uma.
que é a porta de Efraim. Diga, porta de Efraim. Tem uma chave aqui importante. Feita a introdução, vamos agora para a porta de Efraim. Olha lá Neemias capítulo 8, versículo 16. Neemias capítulo 8, versículo 16. Vamos ver o significado desta porta. O que eu preciso aprender com esta porta que foi restaurada? Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos atos da casa de Deus, e na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Diga, Efraim. Irmãos, por que a porta de Efraim tem esse nome? Preste atenção. Com o único objetivo de ser um memorial. Cada porta tinha uma função. A porta dos cavalos era por onde passavam os cavalos para a batalha. A porta do peixe, por onde passavam os peixes que alimentavam a cidade. A porta da fonte, por onde passavam as águas para alimentar a cidade. E a porta do monturo, por onde saía o lixo. E a porta de Efraim? Qual era o objetivo da porta de Efraim? Obviamente, dar acesso à cidade, mas principalmente ser um memorial. Ser uma lembrança para o povo de Deus, de quem era o Deus de Israel. Tanto é que quando Esdras reúne o povo de volta do cativeiro para ler as escrituras, eles se reúnem na frente da porta de Efraim, para trazer a memória, para lembrar quem é o Deus da aliança, o Deus a quem eles servem. Amém, meus irmãos? Mas por isso que essa porta tem um objetivo, nos lembrar de algo. Nos lembrar de quê, meus irmãos? Que tem a ver com a nossa vida. Efraim. Sabe quem foi Efraim? Você conhece a história de Efraim? Efraim foi o filho mais novo de José. Efraim foi filho de José com uma egípcia, quando ele era governador do Egito. Efraim nasceu no Egito, filho de José. E Efraim era neto do patriarca Jacó. Quem era Jacó? Pai de José. Jacó teve 12 filhos, com mais 13, Benjamim. Mas os 12 filhos de Jacó são filhos que cada filho se tornou líder de uma tribo. De uma tribo. Então, considera-se 12 tribos de Israel. Amém, meus irmãos? 12 tribos de Israel. E cada filho de Jacó se tornou chefe de uma tribo. Isso lá na frente. Mas, antes de Jacó morrer, Jacó reúne todos os seus filhos, seus 12 filhos, para liberar sobre eles uma bênção. E quem Jacó chama também para ser abençoado? José. E quando José chega diante de Jacó, Jacó, na verdade, vai conhecer os seus 2 netos. Agora imagina a alegria de Jacó. Para quem pensou que o seu filho estava morto há muitos anos, agora vê o seu filho vivo e ainda entrega para ele 2 lindos netos. Que coisa poderosa. Aí olha o que diz Gênesis capítulo 48, versículo 1. Gênesis capítulo 48, versículo 1. Olha lá. Passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está, o que, meus irmãos? Enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos. Qual o nome deles? Manassés e Efraim. E avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel, que é Jacó, e assentou-se no leito. Aonde que Jacó estava? No leito, na cama. Ele estava enfermo. E avisaram a Jacó. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei a esta terra em possessão perpétua. Agora, pois,
Olha o que ele diz: os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, agora eles são meus. Efraim e Manassés serão meus como Rúben e Simeão. O que estava acontecendo aqui? Jacó disse para José: José, esses 2 filhos agora que são netos, agora eles são meus filhos. Eu vou adotá-los como meus filhos e vou colocá-los no meu testamento. Olha que interessante isso. Então a Bíblia vai dizer que Jacó, ele chama os filhos para abençoar. Por que Jacó faz aquilo? Presta atenção. Porque das 12 tribos de Israel, tribo de Simeão, tribo de Levi, tribo de Judá, José não foi líder de nenhuma tribo. José foi o único que não liderou um clã, que não foi chefe de uma tribo. Em contrapartida, José foi pai de 2 líderes, porque Manassés e Efraim se tornaram líderes das tribos de Israel. E só tinha um jeito deles se tornarem chefes e líderes: se Jacó os adotasse como filhos. Quem está compreendendo? Isso é algo muito poderoso, guarda isso, isso é muito importante. Então, isso fala de quê? Do favor de Deus. Isso fala do extraordinário de Deus, isso fala de uma surpresa de Deus, isso fala de uma bênção de Deus. Irmãos, o que é favor de Deus? Favor é quando algo extraordinário acontece na nossa vida. O que é favor de Deus? É quando Deus nos abençoa e nos favorece, indo na contramão da lógica, na contramão do senso comum. É quando o improvável acontece. É quando aquele que está lá no final da fila é chamado lá para frente. É quando nós somos surpreendidos pela bênção de Deus. É quando as portas se abrem de maneira inesperada. Isso se chama favor de Deus. O mais esperado era que José fosse líder de uma tribo. Mas o que Jacó faz? Não, José, quem vai ser líder da tribo vão ser os seus 2 filhos. Você vai ter uma dupla honra. Você não vai ser só chefe de uma tribo, você vai ser pai de 2 chefes de uma tribo, de 2 tribos. E tem mais, eles serão os mais poderosos. Eu fico imaginando os outros irmãos olhando aquilo. Eu fico imaginando a surpresa de todos, aquele algo extraordinário. Então Efraim significa o que, meus irmãos? Efraim significa favor de Deus. Efraim significa surpresa de Deus. Efraim significa bênção de Deus, o extraordinário de Deus. Quando a porta de Efraim está aberta diante de nós, nós vivemos o extraordinário. Nós vivemos uma bênção tão grande que nem a gente mesmo é capaz de acreditar que seria possível. Então eu quero que você diga assim bem forte, diga: eu sou abençoado. Diga: eu sou próspero, porque é uma porta de favor aberta sobre a minha vida. Agora você sabe por que você é mais abençoado que os outros. Agora você sabe por que você é mais favorecido. Por que você é mais próspero. Por que você é mais abençoado. Porque a porta de Efraim está aberta. Por que Deus te coloca nos melhores lugares? Por que Deus te surpreende a cada época e você fica assim: meu Deus, como é possível? Eu não tenho escolaridade, eu não tenho formação, eu não tenho conhecimento, mas o Senhor está fazendo isso comigo. É a porta de Efraim, é a porta do favor, irmãos. Então Efraim significa favorecido. Então Efraim significa restaurar a porta de Efraim, significa restaurar a revelação sobre o favor de Deus. Diga: favor de Deus. Favor de Deus, irmãos, é o que faz a diferença na nossa vida. Não é a nossa capacidade intelectual, não é a nossa escolaridade, não é a família onde a gente nasceu, não é o pedigree que a gente tem. O que coloca a gente nos lugares estratégicos, nos lugares altos, e que faz da gente ser quem nós não teríamos condições de ser, é o favor de Deus. Lembra de José, pai de Efraim? Lembra como ele foi altamente favorecido? Quem lembra disso, irmãos? Todos nós conhecemos o processo que José passou.
até chegar no trono do Egito, até se tornar o primeiro ministro do império mais importante da época, que era o Egito. Quem lembra da história? Foi abandonado pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, na verdade, lançado dentro de um poço, vendido como escravo. Ele foi levado para a casa de Potifar, caluniado, levantaram falso testemunho contra ele acerca da mulher de Potifar. Ele foi para a prisão, ficou 2 anos esquecido, mas um dia ele se apresentou diante de Faraó, e naquele dia ele nunca mais foi a mesma pessoa. Ele foi promovido a primeiro-ministro, governador-chefe do Egito. Aleluia. Todos nós conhecemos a história de José. Na casa de Potifar ele foi favorecido, porque tudo que ele colocava a mão, prosperava. Na prisão se tornou chefe dos prisioneiros, porque onde ele estava, ele era próspero, mesmo na prisão. E no Egito teve um alto posto. Agora olha o que diz Gênesis capítulo 41, versículo 50. Gênesis capítulo 41, versículo 50. Antes de chegar a fome, olha lá, nasceram quantos filhos, irmãos? 2. A quem? José, as quais lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de quê, meus irmãos? Manassés. Pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou-lhe quê, meus irmãos? Efraim. Pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. No Egito, José tem 2 filhos com Asenate. Um se chamava Manassés e o outro se chamava Efraim. E a Bíblia explica qual o significado de Manassés. O que significa Manassés? Deus me fez esquecer. Diga: Deus me fez esquecer. José, com aquela experiência, ele estava fazendo uma menção do seu passado. Ele estava falando a forma como Deus havia curado as suas feridas, a forma como Deus tinha curado ele dos seus traumas. Olha, com tudo que eu passei, traição dos meus irmãos, abandono no poço, caluniado na casa de Potifar, esquecido na prisão, quando Deus me abençoou, Deus me fez esquecer de tudo o que eu passei. Me fez esquecer dos traumas, das traições, das calúnias, das decepções. Olha que algo maravilhoso, irmãos. Deus nos fez esquecer. Eu não sei o que você enfrentou até aqui, mas quando a porta de Efraim se abre, Deus faz você esquecer dos seus traumas. Quando a porta do favor nos alcança, a gente não fica remoendo problemas do passado, a gente não fica remoendo decepções, frustrações, abandonos, traições, porque não pode viver o novo de Deus quem está preso na velha experiência do passado. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Deus vai curar você desses traumas, quando você passar pela porta de Efraim. Mas Efraim significa o que, meus irmãos? Efraim significa: Deus me fez próspero. Diga: Deus me fez próspero. Aonde? Na terra da minha aflição. No pior momento da nossa vida, é onde Deus pode nos ter as maiores experiências de provisão, de milagres. Amém, meus irmãos? Isso tudo é o que? Favor de Deus. Então veja como é forte o significado do nome Efraim. Então aqui nós temos uma lição importante. Presta atenção que eu vou te falar. Não tem como a gente prosperar se a gente não superar os traumas do passado. Não tem como a gente avançar se a gente fica preso a mágoas do passado. Quando nós não perdoamos, sabe o que acontece? Nós somos tomados por um sentimento de justiça própria. Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou tão bom, eu sou tão especial, por que isso? Aí a gente esquece que na verdade bom é Cristo, que na verdade
é o Senhor na nossa vida, não é a gente. Se ele foi traído, a gente também vai. Se ele foi abandonado, a gente também vai. Se ele foi esquecido, a gente também vai. Se o Senhor Jesus foi caluniado, a gente também vai. Então quem somos nós para dizer que não podemos passar por isso? A gente é melhor do que o mestre? Isso se chama justiça própria. E a justiça própria nos tira do favor de Deus. Quem está compreendendo, meus irmãos? Mas a porta de Efraim está aberta hoje para te lembrar que Deus vai te colocar numa nova geografia, num novo ambiente. Deus vai te levar para uma nova fase, para um novo estágio, onde você não vai ser preso a mais nada do passado. Eu vejo isso aqui hoje em nome de Jesus. Quem vê também diga glória a Deus, irmãos. Efraim significa isso. Deus me fez prosperar. Irmãos, Deus vai te fazer, Deus vai te prosperar. Você crê nisso? Você não tem que ficar ressentido com a prosperidade de ninguém, você não tem que ficar magoado com a vitória de ninguém, você não tem que ter inveja de ninguém. Deus também vai te fazer prosperar. Você não precisa puxar o tapete de ninguém. Deus vai te fazer prosperar. Ah, pastor, eu estou com comércio, estou com um negócio, é muito concorrente. Problema, Deus vai te fazer prosperar. Pastor, está cada vez mais difícil, não tem problema. A porta de Efraim está aberta, diga glória a Deus. Mas a gente tem que voltar aqui para essa história, porque hoje eu corri um risco, eu confesso, de pregar uma palavra que normalmente a gente prega numa quinta-feira. Que a quinta-feira o culto é assim, é louvor e palavra, não tem mais nada. Aqui tem louvor, tem oferta também na quinta, né? Então aqui, domingo, a pregação, para ser mais profunda, nossa mente corre o risco de ficar viajando. Então tem que ser o mais didático possível para você não boiar. Mas você está acompanhando o que está acontecendo? Por isso vem na quinta-feira que a gente aprofunda mais. Mas tem mais algo interessante aqui nessa história. Vamos voltar para o texto que nós lemos. José chega diante do seu pai Jacó, ok? Jacó está enfermo, está enxergando pouco, está deitado na cama. Ele se levanta, fica meio que ali sentado na cama. José traz os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. José pega Manassés, que é o primogênito que nós lemos, e coloca do lado direito de Jacó, do lado direito da cama. E José pega Efraim e coloca do lado esquerdo de José. Por quê? Porque Jacó iria dar a bênção sobre Manassés e a bênção sobre Efraim. Como Manassés é o primogênito, a tradição dizia que o pai abençoava com a mão direita. Percebe isso não? O primogênito. E a mão esquerda, o mais novo. Então essa era a cena. A Bíblia vai dizer que quando Jacó vai abençoar Manassés e Efraim, Jacó cruza os braços. Com a mão direita coloca na cabeça de Efraim, que era o mais novo, e com a mão esquerda coloca na cabeça de Manassés, que era o mais velho. Ele faz isso, ó. Aquilo criou uma situação que José ficou assim: pai, não pai, Manassés é o primogênito, ele que tem que receber a bênção da mão direita. Aí Jacó fala assim: eu sei o que eu estou fazendo, José. O menor, ou melhor, o maior vai servir ao menor, o menor vai ser maior. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não... Olha, vamos ler para você entender? Vamos lá. Melhor você ler do que eu... Olha lá. Passadas essas coisas, disseram José: teu pai está enfermo. Então, capítulo 48, versículo 1, irmãos, olha lá. Passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Versículo 1. Então José tomou consigo seus 2 filhos, qual é o nome deles? Manassés e Efraim. E avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Jacó e se assentou no leito, porque ele estava enfermo. Agora pula para o versículo 17. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, porque ele trocou a mão, foi-lhe isto desagradável,
e tomou a mão do seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. José olhou: pai, o senhor não está enxergando muito bem, o senhor está meio caduco, eu vou te ajudar, vou pegar. Não, pai, esse aqui é Efraim, você tem que abençoar Manassés com a mão direita. Ele ainda pegou a mão do pai. E disse José ao seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será povo, também será grande, contudo seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós, Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim na frente do nome de Moisés. Uau! De Manassés, eu falei o quê? E é o quê? Então é isso aí. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te de mais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o arco. Traduzindo, Jacó estava falando o seguinte: José, eu sei o que eu estou fazendo, se mete aqui não. O menor vai ser mais poderoso que o maior, é isso mesmo, ô José. Aquilo era um ato profético muito poderoso, porque era a transferência da bênção da primogenitura. Diga: a bênção da primogenitura. Irmãos, agora aqui entra um detalhe mais curioso ainda. Aquela bênção da primogenitura que Jacó estava colocando sobre Efraim, lembra que pela lógica não seria chefe de nenhuma tribo, porque não era um dos filhos de Jacó, ele foi adotado primeiro. Jacó fez uma manobra: eu vou adotar vocês para colocar vocês como chefe das tribos. Percebe isso? Aquela bênção da primogenitura não era nem para Manassés, nem muito menos para Efraim. Sabe para quem que era? Para Rúben. Diga: Rúben. Quem era Rúben? O primeiro filho de Jacó. Com quem? Com Lia. São muitos nomes, para você entender. Lembra quando Jacó vai para a casa de Labão? E lá ele se apaixona por Raquel, mas aí Labão passa a perna nele e dá primeiro Lia, né? Por isso que falava que Jacó era meio analfabeto, ele amava Raquel e não Lia. Mas ele teve que casar com as duas, e primeiro foi com a Lia. E com a Lia ele tem um filho, o primeiro primogênito, Rúben. Mas quem ele amava? E quem era o primogênito de Raquel? José. José, primogênito de Raquel, e o primogênito de Lia, Rúben. Então, para quem era a bênção da primogenitura? Para Rúben, não era para Efraim. Era para Rúben. Mas o que aconteceu? Quando Raquel morreu, Jacó, ele poderia ter ido para a tenda de Lia, morar com Lia, sim ou não? Raquel morreu, agora não vou ficar sozinho, vou ficar com a Lia. Só que Jacó não faz isso. Jacó ele fala assim: eu vou para a casa da Bila. É Bila? É isso mesmo, Bila. A concubina de quem? Raquel. Só que o que Rubens faz para afrontar o pai? Olha que coisa terrível. Ele vai para a casa da Bila, tem relações sexuais com a Bila e afronta o pai. Aí quando Jacó vê aquela situação, fica indignado. Por causa daquela atitude de afronta, Rúben perde a bênção da primogenitura. Quem deveria então na linha de bênção de primogenitura receber a bênção? José, porque agora Rúben está fora. José era o primogênito agora que deveria receber. Mas Deus é tão tremendo que ele faz uns movimentos e ele fala assim: quem vai receber a bênção mais importante dos chefes das tribos vai ser o menor, vai ser Manassés, não vai ser Rúben e nem vai ser José, vai ser o menos provável, vai ser o que ninguém esperaria, então vai ser o menor, Efraim.
Quem está compreendendo? Isso é a favor de Deus ou não é, meus irmãos? Sabe o que a gente aprende com isso aqui, meu irmão? Deus, Ele movimenta todos os fatos da nossa vida, da nossa história, para cumprir a promessa dEle na minha e na sua vida. Tira quem tem que tirar, coloca quem tem que colocar, permite sair quem tem que sair, as coisas vão acontecendo, a gente não entende nada, a gente só espera. Efraim estava lá, não sabia de nada, ele só esperou. Na hora certa, o menos provável, foi chamado e recebeu a bênção mais importante, a bênção da primogenitura. Isso é o que, meus irmãos? Isso é favor de Deus, isso é bênção de Deus. Traduzindo, o que é teu, ninguém tira, ninguém toma. O que é seu está reservado com o seu nome, com o seu CPF, com a tua identidade. Você pode ser o menor, você pode ser o mais fraco, você pode não ser o escolhido, você pode estar no final da fila, mas quando a porta de Efraim está aberta diante de nós, Deus nos faz prosperar. Pastor, eu trabalho numa empresa, tem muito concorrente, é muito difícil vender, mas o que é teu está guardado, está separado, ninguém vai tomar. Isso é o que? Favor de Deus, bênção de Deus. E no final de tudo, quando você prosperar, você não vai dizer, foi minha influência, foi minha capacidade, foi minha inteligência, foi a mão de Deus. Foi o favor de Deus que abriu portas para a minha vida. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala assim, meu irmão, se prepare, porque Deus vai te colocar num ambiente de prosperidade. Uma nova geografia te espera. Não desanima. O que é seu, ninguém tira, ninguém toma. Deus está preparando o melhor para a gente. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, irmãos? Isso se chama a porta de Efraim. Não importa quem é a concorrência, não importa se tem crise econômica no país, não importa onde eu nasci, não importa se eu sou o menor, não importa se eu tenho formação ou não, não importa se são poucas vagas, não importa se eu sou o último da fila, não importa se eu sou o menos provável, isso para Deus não quer dizer nada. Nós confiamos no favor de Deus. Sabe o que é lindo nessa história? José não recebeu o título de chefe do clã, chefe da tribo de José. Não tem um título, José, chefe da tribo. Escuta o que eu vou te falar aqui. Tem tribo de Rúben, de Manassés, de Efraim, mas não tem tribo de José. Porque tem muita gente que quer título, achando que o título é a maior honraria que alguém pode ter. E por não ter o título, a pessoa acha que Deus não está honrando, que Deus não está abençoando. Deus abençoou José, mesmo sem ele ter título nenhum, mas deu dupla honra para ele, fazendo os 2 filhos dele serem os maiores chefes daquela nação. Então não queira título, não queira nome conhecido. Deus é que exalta, Deus é que abate, Deus é que coloca, Deus é que tira, Deus é que faz. Você não precisa prejudicar ninguém, você não precisa contar o problema de ninguém, porque no final das contas você não vai precisar dizer que foi você que deu um jeito. Isso se chama, sabe o que, irmão? Soberania de Deus. Sabe o que é soberania de Deus? Soberania de Deus é isso aqui, ó. Isso aqui é um livro, esse livro é meu, amém ou não? Eu faço com esse livro o que eu quero. Eu boto aqui, eu boto na prateleira em cima, eu deixo fechado, eu deixo aberto. O livro é meu, eu faço o que eu quiser. O nosso Deus é a mesma coisa com a gente. Nós pertencemos a Ele. Ele fala, minha é a terra e minha é a plenitude. Eu sou dono de tudo, inclusive de você. Eu faço com você o que eu quiser. Eu preparo o caminho para você passar. Eu preparo o lugar para você se colocar. Eu que faço tudo. A gente não faz nada. A gente é só Efraim. A gente é só espera. Deus vai trocar a mão. E aquilo que era para você,
vai chegar até você. Pode parecer palavra de efeito, pode parecer palavra de motivação, você pode interpretar da maneira que você quiser, mas interprete principalmente que Jesus está falando com você hoje, para você não se desesperar, para você não se afligir, para você esperar com paciência no Senhor, e você vai lembrar dessa palavra, e quando você chegar no seu trabalho, ele vai falar: a porta de Efraim está aberta para mim. Quando você estiver diante de uma ameaça, falar: a porta de Efraim está aberta para a minha vida. Quem está recebendo essa palavra aqui hoje? Aí eu quero caminhar para o final, te dizendo, falando uma coisa: o que impede a gente de entrar na porta de Efraim? O que impede a gente de viver tudo isso aqui? Seria tão bom, né? Se na prática, quando a gente saísse daqui, a gente colocasse isso em prática. Se diante da menor intempérie, diante da menor aflição, diante da menor ameaça, a gente conseguisse surfar de boa e falar assim: isso aí não é nada. Mas a verdade é que quando chega lá fora, a menor contrariedade, a menor negatividade, a menor oposição, mínima que seja, é o suficiente para desestabilizar a gente. É verdade ou não é, meus irmãos? Aí parece que tudo aquilo que foi pregado só foi bom no culto, mas quando saiu dali a gente não consegue viver isso. Qualquer coisa abala. Mas você é inabalável, amém? Você está firmado na rocha, essa rocha é Cristo, Ele já abriu a porta, Ele que colocou você lá dentro. Fica calmo, fica tranquilo. Mas o que impede a gente de entrar nessa porta do favor, nessa porta da bênção, nessa porta da prosperidade? É o diabo. Ele que impede, sabia disso não? Ele é o acusador. Ele é o condenador. O diabo é aquele que nos acusa dia e noite. Ele quer paralisar a gente. Ele quer fazer a gente pensar que a gente não merece, que Deus não abençoa a gente, e que se a porta está fechada é porque é castigo de Deus, é porque é punição de Deus, é porque Deus está pesando a mão em mim, por isso que não adianta eu esperar nada, não adianta eu pedir nada. É o diabo que fica assim na cabeça da gente. Mas irmãos, favor significa graça, e graça significa favor imerecido, é para quem não merece mesmo. Irmãos, Efraim e Moisés era filho de uma Efraim e Manassés era filho de uma egípcia, e a Bíblia diz que ela era filha do sacerdote On, ela era uma idólatra, ela era pagã, ela não conhecia o Deus de Israel, de Jacó, ela não conhecia nada, ela era uma idólatra. E Efraim era o menos provável para ser abençoado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é para mostrar para a gente que Deus nos ama, que Deus nos abençoa, que Deus manifesta a graça dele na vida daqueles que não merecem. Então não deixe o diabo te acusar, não deixe o diabo te paralisar, não deixe o diabo te condenar, porque existe favor sobre a sua vida. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Fala: eu sou da geração de Efraim, eu sou abençoado, eu sou próspero. Agora, por que Efraim foi abençoado? Porque ele foi adotado. Adotado, fala adotado. Se ele não fosse adotado, ele não seria nada daquilo. Ele não fazia parte do testamento, ele não fazia parte da herança, ele era neto, mas Jacó chama ele para ser filho. E porque ele se tornou filho, ele também se tornou herdeiro. E porque ele se tornou herdeiro, ele pôde viver aquela bênção da primogenitura. Isso te lembra alguma coisa, irmãos? Isso te lembra alguma coisa? Nós éramos pecadores, idólatras, pagãos. Nós éramos inimigos de Deus, irreconciliáveis, nós odiávamos a Deus, odiávamos tudo que falava de Deus, mas Deus nos amou mesmo sendo pecadores, e nos adotou para sermos seus filhos, e nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que é de Cristo, que é o primogênito, também é nosso. Isso é graça, isso é favor de Deus, isso é bênção que eu não mereço. Então o diabo não vai te tirar dessa posição de filho. Você é filho amado, você é filho abençoado. O fato de você ter errado, o fato de você ter falhado, o fato de você ter pecado, o fato de você ter pisado na casca de banana, não tira você da posição de filho. Você é filho. Ele te ama. E você não é um filho qualquer, você é filho amado. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 1, meus irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, o quê? Imitadores de Deus, como filhos
amados. Você é filho amado. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem o que, meus irmãos? Abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Lembra, Cristo é a chave, Cristo é a porta, Cristo é o porteiro, Cristo é o caminho, Cristo, nós estamos em Cristo, nós somos a pérola colocada em Cristo. Cristo, nós, é tudo em nós, é tudo em todos. Então é Cristo, nós somos abençoados por causa de Cristo. E ele vai dizer, nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. E ele vai dizer no versículo 5, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Você é filho próspero, você é filho perdoado, você é filho amado, você é filho abençoado, você é filho favorecido, você tem preferência. Filho tem preferência. Quando você chega, as coisas são diferentes. Você chega num lugar, as coisas mudam, porque você é filho. Você é filho, você é filha, você é filho amado. Agora olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 4. Olha como é que a porta de Efraim está ensinando tanta coisa para a gente aqui hoje. Fala a verdade. Olha Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque não recebestes, 8,14, quem tem, meus irmãos? Porque não recebestes, 8, versículo 15, perdão, versículo 15. Versículo 15. Coloca lá 15. Porque não recebeste o espírito de quê, meus irmãos? Escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Nós não temos espírito de escravidão, nós temos espírito de adoção. Aleluia. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmão, sabe o que o diabo quer? É que você viva como escravo, sendo filho. O diabo quer que você viva como escravo. Escravo dos desejos, escravo dos prazeres, escravos das coisas do mundo, escravo de uma mágoa, escravo de uma ira, escravo de mesquinharia, escravo de coisas pequenas. Mas você é filho, você é abençoado, você é próspero, você tem o DNA do Pai. Você tem o Espírito Santo que habita dentro de você, que te dá capacidade para vencer, para resolver esse problema, para ter criatividade, para desenrolar uma situação. Você é inteligente, porque você é parecido com o Pai. Aleluia, você é perdoado, você é herdeiro. Olha quantas coisas boas, irmãos. Essa é a porta de Efraim, é uma porta que restaura em nós a nossa filiação. Restaura em nós a nossa consciência de quem nós somos em Cristo. Então não deixe o diabo falar o contrário na sua mente. Não deixe o diabo falar que você é um derrotado, que você é um fracassado. Não. Quem está compreendendo isso? Você sabe, irmãos, que quando um filho é adotado, ele é colocado no testamento do pai, sim ou não? O filho ele é colocado no testamento por direito geracional, porque ele gerou aquele filho, ou porque ele adotou aquele filho. Eu tenho uma irmã adotiva, tudo que é nosso é dela também, e da filhinha dela também. Estamos dentro do testamento. Quem está compreendendo? Você quer ver uma coisa interessante, que a gente às vezes não entende? Que direito você e eu temos de sermos herdeiros do Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo? Qual o direito que você tem de chegar ao Bill Gates? Me dá um dinheiro aí. Eu sou herdeiro também. Qual o direito que a gente tem de ser herdeiro do Bill Gates? Nada. Por quê? Você não nasceu lá nos Estados Unidos, você não foi menos adotado por ele, ele não sabe nem quem você é, nunca viu nem mais gordo nem mais magro. Então nós não temos direito nenhum na herança do Bill. Ô Bill, está me ouvindo aí, Bill? Mas eu sou adotado por um que é muito mais poderoso do que o Bill.
O meu pai, Salmos 24 diz que ele é o dono da terra, e a terra está escriturada no nome dele por direito de criação. A terra é dele. Ela fala assim: minha é terra e minha plenitude, meu é o mundo e todos que nele habitam. Esse pai que nos adotou diz assim, Ageu 2:8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. O nosso pai que nos adotou, Daniel diz, é ele que muda o tempo, que muda as estações, que remove reis, que estabelece reis, que dá sabedoria aos sábios, que dá entendimento aos inteligentes, que revela o profundo, que revela o escondido, que conhece quem está nas trevas, e com ele mora a luz. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus, e eu sou herdeiro de tudo isso. Eu tenho direito a tudo isso. Então Bill, tadinho, está com nada. Meu pai é muito mais rico, é muito mais poderoso, é muito mais tudo. Essa é a porta de Efraim. Por isso que a palavra diz em Salmos capítulo 61, que ele, no ano da tua bondade, nos coroa de graça. Você é príncipe, tem uma coroa na sua cabeça. Não anda de cabeça baixa que a coroa cai, anda de cabeça erguida, porque você é filho do rei. Você é herdeiro. Diga: eu sou herdeiro. Aleluia. Quem está recebendo essa palavra hoje? Você é rico, você é próspero, você é abençoado, você é curado, você é salvo, você é justificado, você é reconciliado, você consegue perdoar, você consegue amar, você consegue abençoar. Queria convidar aqui a equipe de louvor para a gente terminar. Presta atenção, porque nós somos herdeiros, nós somos filhos, e porque somos filhos e herdeiros, nós temos autoridade. Diga: autoridade. O primogênito no Antigo Testamento, ele recebia autoridade mais do que todos os seus irmãos. Ele era o chefe do clã. É ele que mandava, ele que permitia, ele que fazia tudo. Porque ele tinha autoridade. Aqui no Ocidente, o primogênito é só o filho mais velho, é só o irmão mais velho. Não quer dizer nada. Verdade ou não é? Se dividir a herança é igual para todo mundo. É ou não é? Se dividir a herança, não importa se é mais velho, não importa se é mais novo, não importa nada, é tudo igual. No Oriente não, é diferente. A porção dobrada é para o mais velho. A autoridade maior é do mais velho, que na verdade é o primogênito. Sabe o que significa isso, irmãos? Deus quer restaurar a nossa autoridade. Autoridade. A palavra diz que Ele nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões. A palavra diz que Cristo é o cabeça, nós somos o corpo e os inimigos estão debaixo dos seus pés. Se você está em Cristo, os inimigos estão debaixo dos seus pés. A palavra diz: assenta, porque eu vou colocar os inimigos debaixo dos seus pés. Você tem autoridade sobre essa dor, tem autoridade sobre essa enfermidade, tem autoridade sobre essa tristeza, tem autoridade sobre esse medo, tem autoridade sobre esse demônio que está atormentando sua vida, atormentando sua casa, atormentando sua família, atormentando seus negócios. Tem autoridade sobre toda a seta do diabo, porque o Senhor nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Então recebe essa palavra hoje. A porta de Efraim está aberta sobre você. Você está autorizado a prosperar. Você está autorizado a comer o melhor dessa terra. Você foi colocado na herança, você foi colocado no testamento, tem autoridade de filho sobre a sua vida. Quem recebe essa palavra hoje?